Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Espero que com vocês também. Nesse vídeo de hoje, eu vou contar um pouco sobre como foi minha experiência de conversão. Nesse canal tem alguns vídeos sobre testemunhos e diversas coisas. Eu comento algumas coisas até sobre isso, mas eu nunca tinha gravado um vídeo especificamente sobre esse assunto. Então eu vou contar. Assim, desde criança, desde pequena, eu sempre fui em várias igrejas, tanto evangélica quanto católica. Só que assim, eu ia, só que eu não me firmava. Frequentava por um tempo, aí minha mãe parava de ir, eu parava de ir também, ou acontecia alguma coisa que me desagradava, que eu não gostava, algum irmão falava uma coisa, ou o pastor fazia alguma coisa que eu não gostava, aí eu ia e saía da igreja, não frequentava mais, aí passava meses, às vezes até anos, sem frequentar de novo. E foi assim durante a infância, durante parte da adolescência, né? E assim, aí eu frequentava várias igrejas, mas uma experiência de conversão mesmo eu nunca tinha tido. Só queria dar um alerta aqui, para que ninguém entenda mal o que eu estou falando, e tem muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento de mudar de igreja sempre que alguma coisa desagrada e tal, e que são pessoas que foram convertidas sim, que já tiveram experiência de conversão sim, e que por alguma razão têm esse tipo de comportamento. Eu estou falando de mim, que quando eu era assim, que quando eu fazia isso ainda não tinha tido uma experiência de conversão. Mas muitas pessoas que já tiveram também têm comportamento semelhante. Aí, até que em 2003, quando eu tinha 12 anos de idade, uma vizinha me emprestou um CD infantil. Esse CD chamava Felisberto no Jardim da Getsemane. Jardim de infância. Tipo pré-escola mesmo. Ele era um CD de música e de história ao mesmo tempo. A história era assim, era uma escola, uma pré-escola, parece que era segundo período ou terceiro período, não sei, alguma coisa assim, mas era destinada a crianças na faixa de 5, 6 anos de idade. E nesse CD, contava a história mais ou menos assim, era um menino, uma criança nova que chegava na escola e os colegas, junto com os professores, buscavam ensinar para essa criança as matérias da escola de acordo com a perspectiva bíblica. Assim, é muito engraçado, porque como que Deus usa os diversos métodos, né, para atrair e converter as pessoas. Naquela época, o único interesse da minha vida era escola, era o mundo acadêmico. Então, assim, foi justamente isso que Deus usou. E assim, com todas as pessoas é desse jeito, sabe? Tem pessoa que Deus vai atrair através de amigos, através de testemunho, através de experiências traumáticas, através da Bíblia, através de louvores. Ou seja, cada pessoa Deus vai atrair de uma forma. E assim, a Bíblia fala que Deus atrai a todos em algum momento dessas vidas. Deus atrai a todas as pessoas. Ainda que a gente não veja isso acontecer, mas é a fé que a gente tem que ter, né? Mas enfim, não é o tema desse vídeo agora. Aí Deus usou exatamente isso para poder me atrair. Aí no final da história, aí acontece assim, aí o menino pergunta, né, baseado naquilo, o que é que ele precisa fazer. Aí expõe a ele, né, o plano da salvação, de como que Jesus veio à Terra, morreu pelos nossos pecados e convida essa criança a aceitar Jesus, a receber Jesus no seu coração. E enquanto a criança fazia isso lá na historinha, eu fiz a mesma coisa dentro do meu quarto enquanto eu estava ouvindo. Então assim, essa foi a minha experiência de conversão. Esse é um CD, inclusive, que eu tenho muita vontade de ouvir, de ter novamente, mas eu não consegui encontrar. Se alguém tivesse, alguém conhecer, eu gostaria muito, sabe, de ouvir. Eu lembro de uma música, de um pedaço de uma música. É assim, eu canto muito mal, gente, muito mal mesmo, mas vou cantar pra vocês.
cientificamente correta, cientificamente certa. A ciência sem o Criador é totalmente incompleta. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Mas assim, essa foi a minha experiência de conversão. Mas como eu descobri isso, aí é uma história um pouquinho mais longa e assim, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Por quê? Aí aconteceu isso, eu recebi Jesus, né, como meu Senhor e Salvador através desse CD infantil, mas aí fala assim, sua vida mudou, você começou a ir na igreja, você foi, se batizou? Não. Continuei seguindo minha vida da mesma forma. Indo na igreja só de vez em quando, sem me comprometer, nem nada. Não tinha nenhuma orientação, não tinha nenhum ensinamento, mas assim, foi aí que Deus mudou meu caráter totalmente. Coisas assim que eu tentava mudar, como não mentir, igual diz que autista não mente. Na verdade não sabe mentir, porque antes de nascer de novo, antes de converter, eu queria mentir. O problema é que ninguém acreditava em nada do que eu mentia. Mas assim, aí eu passei a não querer mentir, a não querer me desobedecer, a toda vez que me perseguiam, que me afrontavam, a tentar ver o lado dessa pessoa e não ficar com raiva, aprendi a perdoar. Ou seja, Deus mudou meu caráter totalmente a partir dessa experiência. Mas eu não sabia, entendeu? Tanto que encontrava com muitas pessoas na rua que perguntavam se eu era crente, se eu era evangélica e tal. E eu dizia que não, porque eu não frequentava igreja, porque eu não era firme na igreja, né? Eu não tinha entendimento. Aí todo mundo falava que eu aparentava ser, que eu parecia ser, mas eu dizia que não era. Na verdade era, eu que não sabia, né? Mas enfim. E aí ficou por muitos e muitos anos dessa forma. Até 2006, quando eu tava com 15 anos de idade. O nosso professor de história, ele passou um trabalho sobre igrejas. A gente tinha que entrevistar um padre e um pastor sobre diversos temas, né? Aí, assim, e uma das minhas colegas, que era evangélica, ela marcou para entrevistar o pastor dela. E no meio da conversa lá, aí eu virei pra ele e perguntei como que funcionava esse negócio de salvação, de conversão, que eu tinha ficado interessada. Aí ele me explicou. Na verdade, ele não me explicou, ele me perguntou. Assim, vai ter discernimento espiritual assim. E olha que era o pastor de uma igreja reformada, né? Tipicamente secessionista. Mas ele teve muito discernimento. Ele virou pra mim e perguntou se eu crio em Deus, eu disse que sim. Se eu crio em Jesus, eu disse que sim. Se eu crio que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, eu disse que sim. Se eu acreditava na Bíblia, eu falei que acreditava em tudo, mas que eu não lia a Bíblia constantemente. Aí ele virou pra mim e falou, então não se preocupe, porque você já se converteu. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas como se eu não faço nada pra Deus, se eu ainda não tenho ministério, se eu ainda não frequento uma igreja? Aí ele virou pra mim e falou assim que eram etapas e que o momento ainda ia chegar. Só que aí eu fui dormir nesse dia e falando assim, Deus, eu já tenho 15 anos de idade, eu quero saber qual é a minha missão, eu quero saber qual é o meu propósito de vida. E eu, orei, dormi, orei. E a partir daí Deus começou a me dar sonhos, começou a me direcionar. Eu comecei a ter muita vontade de me congregar, muita vontade de batizar, muita vontade de ler a Bíblia, de ler livros cristãos, de ouvir músicas cristãs. E durante muito tempo, eu pensava que a minha conversão tinha sido aí. Aí, assim, como eu não tinha ninguém pra me orientar, aí eu fui pra internet, comecei a pesquisar, e lia tudo sobre escatologia, sobre a Bíblia, sobre história bíblica, sobre Bíblia e ciência, sobre arqueologia bíblica, sobre muitos temas de curiosidades. Comecei a entrar em comunidades de ateus para poder descontradizer as contradições. E assim, eu aprendi muita coisa da Bíblia fazendo isso. Até que eu descobri que eu não estava conversando muito com ateus, mas com satanistas que se fingiam ateus para poder desencaminhar as pessoas. Mas enfim, aí eu estudei muito durante um ano. Eu costumo dizer que eu aprendi mais nesse ano do que eu tinha aprendido em toda a minha infância, em todo o meu começo de adolescência.
Eu comecei a orar. Deus, eu quero congregar. Deus, me mostra onde eu devo congregar. Me mostra, eu quero congregar. E assim, e continuava visitando, visitava uma aqui, uma ali, aí só de vez em quando. E Deus ia falando que ia me mostrar. E eu orei durante mais de um ano, do fim de 2006 até mais ou menos o fim de 2007, até que Deus me direcionou para uma igreja, que eu fiquei nela por 12 anos, até recentemente, quando eu precisei sair por inúmeras razões, e assim, mas eu já havia sentido de Deus, né, que o tempo já tinha chegado. Aí muita gente pode perguntar assim, como que Deus fala? Se Deus fala audivelmente e tal. Não. Deus fala muitas vezes através das circunstâncias, fala através da palavra, fala através de louvores, fala de muitas formas. Mas assim, quando ele fala de forma pessoal, é uma espécie de convicção, é uma espécie de entendimento que a gente sabe que não veio da gente. E assim, e que não veio do inimigo também. Então só pode vir de Deus. Então assim, é uma espécie de certeza, sabe? É difícil explicar, palavras não explicam, mas eu acho que dá pra entender, né? Enfim. Aí assim, aí Deus me direcionou pra essa igreja, eu comecei a congregar nessa igreja e queria batizar. Só que aí eu falei lá que eu não queria, eu não precisava, na verdade, né? Passar pela classe, né, de novos convertidos pra batizar, porque eu já tinha estudado tudo sozinha, eu já tinha certeza do que eu queria. Aí o que a igreja fez? Me colocou junto com as crianças que já tinham crescido na igreja, que já tinham convertido quando eram crianças, meio que apenas para revisar, para poder repassar, enfim. E foi muito bom, porque assim, que foi um período de debate, de conversa, de troca de experiências. E assim, em pouco tempo liberaram a gente para batizar, a gente fez nossa profissão de fé. É profissão, não é profissão. Porque profissão vem de profissional e profissão vem de professar, né? Enfim, só pra esclarecer algumas dúvidas aqui, porque muitas vezes a gente acaba confundindo e trocando os pés pelas mãos, enfim, vocês sabem como que é, né? Enfim. E aí, no começo de 2008 eu batizei, enfim. Aí, eu já falei em outros vídeos. Tá, desculpa, confundi aqui. Aí, assim, mas minha conversão mesmo tinha sido lá em 2003. Só que eu não lembrava disso. Na verdade, eu lembrava, mas não lembrava, sabe? É porque eu pensava mesmo que a minha conversão tinha sido com essa conversa com o pastor no trabalho de escola e tendo estudado por conta própria e Deus direcionando para a igreja. Eu pensava que a minha conversão tinha sido aí. Só que eu ficava só com uma dúvida. Que todos diziam que quem se converte passa por uma mudança de mentalidade, por uma mudança de caráter muito forte. E nessa época eu não tive isso. Na verdade eu tive um avivamento, um reavivamento para poder ler, buscar tudo sobre Deus ao mesmo tempo. Mas uma mudança de caráter mesmo eu não notava. Então assim, aí eu ficava meio achando estranho. Eu sabia que eu tinha me convertido, sabia que era convertida, mas... E contava que eu tinha convertido em 2006, por aí, mas não sabia isso. Eu falava assim, será que eu já tinha um caráter cristão e só faltava ser crente? Não, eu sabia que não era isso. Só que aí, assim, Deus acabou me respondendo de uma forma inusitada, sabe? Bem inusitada. Porque eu já falei em outros vídeos, eu tenho um vídeo inclusive só sobre isso, cessacionismo. Já comentei em outros vídeos também, que de 2008 a 2010 eu me tornei cessacionista, né? Fui pra igreja e meio que esfriei, não buscava os dons, dizia que não acreditava mais neles, lia só material reformado, só material cessacionista. O calvinismo não me convenceu, mas o cessacionismo sim. Aí, né, vocês sabem, eu já falei sobre isso nas redes sociais diversas vezes, já comentei sobre isso em vídeos várias vezes. Mas enfim, depois de que Deus me convenceu através da Bíblia, através de experiências, através de cursos de teologia
e através de testemunhos, inúmeras formas, que o sensacionismo era uma bobagem, que o sensacionismo estava totalmente errado, né? E, assim, quem me convenceu, eu mudei, eu admiti que eu estava errada, pedi perdão por isso. E, assim, de 2010 até meados de 2011, assim, eu vivi, tipo, assim, um período maravilhoso de experiências, de vida com Deus, de comunhão com Deus e tudo. Até que veio a depressão. Eu também já contei sobre isso, né? Mas enfim. Só que aí teve uma vez, eu não sei, eu não tô me recordando bem. Porque assim, como foi tanta experiência, tanta coisa, a gente acaba confundindo. E eu não registrei isso pra poder falar com certeza. Então assim, eu não sei se foi pouco depois ou se foi pouco antes da depressão começar. Mas um dia, assim, Deus me chama de canto na parede pra poder conversar, pra poder ter uma conversa comigo. Aí ele virou pra mim, não, como eu falei, não foi voz audível, tá? Não foi voz audível, era uma forma tipo de conversa espiritual, onde, gente, é difícil explicar em palavras, mas eu espero que vocês estejam entendendo aqui. Ai. Mas assim, você tem uma convicção, sabe? Você tem uma convicção. Mas aí eu vou relatar essa conversa, que foi uma espécie tipo de convicção. É uma espécie de convicção, mas ao mesmo tempo uma conversa. Aí Deus me chamou num canto e fez eu me lembrar da minha vida de 2004, 2003, 2004, 2005 e 2006. Antes de tudo aquilo que eu tinha falado. Ele pra mim falou assim, que durante 2008 a 2010, durante o período de secessionismo, eu estava vivendo exatamente daquela mesma forma. Aí foi aí que eu tremi nas bases, né? Que eu tremi e virei para Deus e perguntei, mas Senhor, o que isso significa? Isso significa que eu nunca fui salva de verdade ou que eu perdi a salvação? Aí, né, Deus falou comigo, né, através de convicção, falando no meu espírito, falou exatamente assim, olha, você tinha fé, você tinha fé, buscava viver uma vida em santidade, não vivia em pecado, entendeu? Você nunca perderia a salvação por causa disso, mas galardão você já perdeu. Por quê? Porque você retrocedeu o seu caminho. Porque lá em 2003, 2004, 2005, 2006, eu já tinha convertido, mas como eu não tinha orientação, não tinha entendimento, nem nada. Ou seja, eu sabe assim, não tinha um caminho, sabe, pra ser meio que direcionado, um propósito pra ser direcionada. Mas depois lá de 2006, que Deus me direcionou pra igreja e que começou a me guiar, me direcionar e tal, já tinha um caminho e eu retrocedi nele. Mas sem me desviar. Então, sabe? E foi aí que Deus explicou que isso faz perder em galardão. Porque o galardão, ele é dado, ele vai ser dado pelo serviço feito a Deus. E eu não estava fazendo serviço da forma correta, da forma que deveria fazer. E estava sendo feito de forma incompleta e algumas coisas nem estavam sendo feitas. Aí Deus falou, não perde. Você tinha sido salvo sim, eu não perdeu a salvação, mas galardão você já perdeu. E falou no passado. E foi aí que ficou aquela história. Já perdeu. Perdeu para sempre ou perdeu naquele momento? Deus nunca respondeu. Tanto que assim, que hoje eu entendo que talvez esse seja um dos motivos que me fez entrar em depressão. Por quê? Porque eu me culpava e eu não conseguia me perdoar. E eu vivia nessa incerteza, sabe? E assim, isso é uma coisa muito complicada. Não é o tema desse vídeo aqui. Não vai ter como eu entrar nesses detalhes aqui. Mas enfim. Então, né? Aí depois que eu entendi isso, eu perguntei assim, mas como se eu só me converti em 2006? Aí Deus me fez lembrar lá daquele dia que eu tinha ouvido CD e tal.
Eu já tinha ouvido esse CD de novo. Eu tinha conseguido comprar, mas eu acabei emprestando e não me devolveram. Mas eu não lembrava exatamente que eu tinha me convertido ali. Mas aí Deus mostrou claramente, Deus me fez lembrar, eu tinha convertido ali, que eu tinha aceitado Jesus ali, e que desde ali Deus já estava me guiando e me direcionando. Mas não de uma forma convencional, porque é aquela história. Como eu não tinha tido orientação, não tinha ninguém para me orientar, o próprio Deus, né, que estava me orientando, que estava me direcionando até ele me direcionar para a igreja, e pessoa da igreja eu terminar de me criar, digamos assim. E isso em todos os sentidos, não só no sentido espiritual, não, mas no sentido emocional também, né? Enfim. Porque minha líder, né, minha líder de adolescentes era professora. Hoje, né, ela já me disse que sabia, pelo menos desconfiava do meu autismo e tal, mas ela nunca chegou a falar, mas sabia como lidar, sabia como orientar, mas enfim. Aí foi dessa forma meio inusitada, meio nessa conversinha que Deus teve comigo, que ele me fez lembrar que eu tinha convertido sim em 2003. E a partir daí eu comecei a contar essa história, né? Eu converti em 2013 através do CD infantil. Simples, fácil, infantil, como muitas coisas na minha vida, né? Que eu tenho um lado meio infantil até hoje. Mas bem simples, mas verdadeiro. Mas assim, o que é mais difícil, mais complicadinho de explicar é como que eu descobri isso. Mas enfim, gravei esse vídeo pra isso, espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, é só perguntar que eu respondo e fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia.